Este é o nosso um minuto de reflexão, um minuto de agradecimento por você entrar connosco neste ano de 2021. Boa tarde e bem-vindo ao Jornal das 12 horas da Palanca TV, 1 de janeiro de 2021, em conexão com a Rádio Global FM. Assim fechamos o ano de 2020 com um saldo de 120 novos casos positivos de Covid-19 e a recuperação de 185 pacientes nas últimas 24 horas. O número total de infectados em Angola sobe para 17.553 doentes, conforme o boletim epidemiológico sobre os dados atuais enviado quinta-feira. As redações do número total de ativos: 3 pacientes estão em estado crítico, 7 graves, 74 moderados, 78 leves e 5.944 assintomáticos. A tradicional transmissão e também, atualização diária dos dados da Covid-19 no CIAM, que é o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, retoma sábado, isto já amanhã, dia 2 de janeiro de 2021, com um eventual balanço. Claramente, este é o teor daquilo que marcou o ano de 2020 relativamente à Covid-19 em Angola. Seguimos com outras, olhando para aquilo que foi a mensagem de fim de ano do Presidente da República. João Manuel Gonçalves Lourenço expressou esperança de que o ano de 2021 venha a ser da retoma económica e também de levantamento das cercas sanitárias. O chefe de Estado, que apresentava uma mensagem de fim de ano aos angolanos, espera também que 2021 seja um ano da retoma dos voos comerciais internacionais de passageiros, da reabertura e também revitalização do turismo, do regresso às atividades desportivas e culturais com a presença do público. Não foi generoso para com ninguém. Foi um ano de muito sofrimento que prejudicou a vida familiar e profissional de todos, sem exceção, prejudicou as economias de todos os países, trouxe a dor e o luto a milhares de famílias pelo mundo fora. Por isso, gostaríamos imenso que não fosse apenas o ano 2020 a ficar para trás, mas que a pandemia a ela associada, a Covid-19, também passasse, a partir de hoje, a pertencer ao passado. Lamentavelmente, e apesar de todo o esforço da comunidade científica mundial, não será nos próximos dias que a humanidade ficará já protegida deste vírus, o SARS-CoV-2, talvez dentro de meses, ou mesmo mais, com a utilização em massa e de forma gratuita da vacina produzida por renomados laboratórios mundiais. Embora tivéssemos suportado cerca de 11 meses de sofrimento e privações, reiteramos nosso apelo no sentido de mantermos com rigor as medidas de biossegurança respeitadas desde o início da pandemia, como o distanciamento social, o uso permanente e correto da máscara, a higienização constante das mãos, O governador de Malange considerou 2020 como sendo um ano difícil, mas garantiu que vai apoiar o setor agrícola para aumentar a renda das famílias. Durante a mensagem de fim de ano, o governador de Malange, Norberto dos Santos Coata Canaua, admitiu que 2020 acabou por ser um ano difícil e que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, o Executivo desenvolveu diversos projetos no âmbito do PIM, Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, bem como do programa Quenda, que já estão a causar impacto positivo na vida das populações.
Ao nível do Plano Integrado de Intervenção nos municípios, demos início à construção de 34 escolas para absorver mais de 29 mil alunos, 13 novas unidades de cuidados primários de saúde, a terraplanagem de mais de 1.600 quilómetros de vias secundárias e terciárias nos 14 municípios e a asfaltagem de 50 quilómetros de estrada na cidade capital, para além das ações no domínio de águas e saneamento. Estas obras do PIM já criaram, até o momento, 1.155 novos empregos para os jovens nos 14 municípios. Ainda no programa de combate à fome e pobreza, para além dos projetos existentes, sobressai o programa Quenda, que está a ser implementado nos municípios de Cambum de Catembo e Luquembo, tendo já sido cadastradas 16.017 famílias. Deste número, 7.500 do município de Cambum de Catembo e 8.517 do município de Luquembo. O governante entende que o apoio à agroindústria, bem como à agricultura familiar, pode ser uma aposta para aumentar a produção de variedades de alimentos para o consumo e ajudar na renda das famílias. Por isso, apoiamos os jovens que decidiram apostar na agricultura e pesca. Criamos e lançamos o projeto Jovem Agricultor e Aquicultor, cujas primeiras cooperativas, cada uma com lotes de terra de mais de 10 hectares, devidamente localizados, já empregam mais de 175 jovens nos municípios de Malange e Cacuzo. Dos mais de 138 mil hectares semeados na campanha agrícola 2019-2020, colhemos mais de 1.800.000 toneladas de produtos como a mandioca, feijão, milho, batata, amendoim, arroz e hortícolas, números que levam a província de Malange nos lugares cimeiros da produção de cereais e tubérculos, o envolvimento de mais de 79 mil famílias e 1.200 associações e cooperativas mostra claramente o nosso compromisso com o aumento da produção nacional dos produtos da cesta básica e o potencial de absorção de mão de obra de geração de emprego deste setor. Quatacanal apontou alguns avanços no ensino superior. Concluímos e inauguramos em outubro o primeiro Instituto de Tecnologia Agroalimentar do país e que já em novembro lançou para o mercado os primeiros 30 engenheiros em tecnologia agroalimentar que vão apoiar na transformação de produtos de origem animal e vegetal, na gestão da cadeia de valor dos produtos alimentares. Outra boa nova para este ano é, sem sombra de dúvida, a criação de uma universidade sediada na nossa província, a Universidade de Rainha Gingamban, que surge para consolidar o ensino superior em Malange, tendo sido criada já uma comissão instaladora para avaliar as instalações do projeto do aproveitamento hidroelétrico de Lauca, no município de Cacuzo, para o funcionamento da mesma. De acordo com o governador de Malange, as dificuldades enfrentadas podem servir de lição e indicar caminhos na busca de soluções para os problemas locais. Vale ressaltar o andamento de muitos projetos que já estão em fase de conclusão, como é o caso da Mediateca de Malange, denominada Angola Quilões, da expansão de energia e abastecimento de água, dentre outros, que queremos poderem estar disponíveis ao público ainda no decorrer do ano de 2021. Ainda em 2021, muitos outros projetos atualmente em curso, como a Casa da Juventude, o desacionamento do Rio Malange, cujos trabalhos abrandaram fruto da situação sanitária que o mundo ainda enfrenta, conhecerão maior velocidade de execução. Para este projeto, estão já preparadas 500 casas para o realojamento dos moradores da orla do Rio e não só,
queremos aproveitar para mais uma vez apelar à contenção de emoções, o cumprimento da lei, o redobrar das medidas de biossegurança, além de se certificar que todos os membros da família estejam por perto e protegidos contra a Covid-19 e outros males que normalmente se intensificam em épocas como a que nos encontramos. Norberto dos Santos garantiu que o governo local vai continuar a trabalhar para resolver os problemas da província, como água, estradas, hospitais, escolas, e que seja possível identificar a atração de investimentos. E ainda na província da Huila, vamos ao encontro dos nossos colegas Bem-vindo Dala e Cândido Samuquepe para passar-nos em revista claramente as ocorrências desta passagem de ano em termos de emergência médicas. Cândido, saudações. O que é que temos neste primeiro dia? Ora, saudações, continuamos a fazer a nossa ronda daquilo que foi o balanço da passagem de ano, digo mesmo o 31 e 1 de janeiro a nível da província da Huila. E como se não bastasse, vamos ouvir os serviços de emergências médicas a nível desta província para falar daquilo que foi o balanço feito durante as últimas 24 horas. Vou agora em conversa com a doutora Catarina Martins. Doutora, mais uma vez já obrigado por aceitar falar para a Palanca TV. Qual é o balanço que se pode fazer da passagem de ano? Okay. O Departamento Provincial do INEMA teve um total de 15 casos em 13 ocorrências. Tivemos um acidente de viação com uma motorizada e um carro, onde o paciente teve apenas escoriações e um ferimento ligeiro. Tivemos também 5 agressões físicas, 4 com ferimentos ligeiros e 1 com uma fratura no rádio direito. Tivemos 4 transferências interhospitalares e 3 urgências na via pública e domicílio. Tivemos um total de 16 chamadas atendidas, 13 verdadeiras e 3 falsas. Foram transferidos para o Hospital Central 12 pacientes, um paciente para a maternidade Irene Neto e 2 estabilizados no local. Tivemos um total de 14 efetivos a trabalharem, 8 enfermeiros, 2 médicos e 3 técnicos. E tivemos também o apoio de 4 ambulâncias, 2 de suporte avançado e 2 de suporte básico. Doutora, dá para ver que foi uma passagem de ano também de muito trabalho. Qual é o balanço que vocês podem fazer? Bem, para nós foi calmo, não foi tão agitado. Foi calmo, né, devido às ocorrências e devido ao trabalho que a polícia fez, não é? De mobilização, Nesse caso, para as pessoas que... Okay. E olhando também para isso, doutora, qual é o apelo que pode ficar já para o cidadão? Afinal, ainda estamos neste período festivo. Que tenham cautela, que fiquem em casa, não é? Ainda estamos com a Covid aí, então vamos manter-nos em casa e com as nossas famílias. Estávamos a ouvir uma das vozes autorizadas dos serviços de emergência médica, nesse caso o INEMA, a nível da província da Huila, descrever aquilo que foi a operação 31 de janeiro, ou 31 de dezembro a 1 de janeiro, isto é, a passagem de ano. Aqui falou-se sobre as ocorrências registradas ao longo deste mesmo período. A doutora Martins, que explicou detalhadamente aquilo que foi as operações e disse ainda mais que os contactos do INEMA estão sempre disponíveis para qualquer eventualidade com que o caro cidadão, neste caso, possa ligar e vai receber a pronta intervenção do INEMA, que a nível da província da Huila continua a trabalhar. É do resto mais um ponto de situação que nós podemos atualizar aos nossos estimados telespectadores daquilo que foi a passagem de ano a nível da província da Huila. Recebo o abraço do Bem-vindo Dallas e do Cândido Samuquepe.
Muito obrigado, Cândido Samuquep, e também bem-vindo, Dala, a passar-nos em revista as informações das últimas 24 horas, claramente durante a passagem de ano, nas unidades sanitárias na província da Huila. Saiba também que a violação do salário mínimo nacional, bem como a não inscrição dos trabalhadores no sistema de segurança social obrigatório, entre outras infrações, levaram os serviços provinciais da Inspeção-Geral do Trabalho a proceder ao levantamento em Malange de 213 autos de multas que resultaram em mais de 26 milhões de kwanzas. Foram aplicadas em cerca de 300 empresas na província de Malange. A violação do salário mínimo nacional e a não inscrição de trabalhadores no sistema de segurança social obrigatório lideram a lista das infrações. Das visitas inspectivas realizadas foram registradas 2.038 infrações à legislação laboral, que logrou no levantamento de 213 autos de notícia, todos confirmados por este serviço, e foram emitidas 1.825 recomendações das infrações cometidas. Dos pedidos de indemnizações resolvidos a favor dos trabalhadores, o valor total pago de indemnização foi de 26.515.519 kwanza. Durante o ano que termina, a IGT a nível local contabilizou 18 casos de acidentes de trabalho e um deles foi fatal, registrados em empresas do ramo agrícola, construção civil e indústria. Registrou-se ao longo do ano em curso cerca de 18 casos de acidente de trabalho, dos quais 9 são leves, sem afastamentos, 8 graves, com custos não discriminados e um acidente fatal, ou seja, um trabalhador perdeu a vida no exercício da sua atividade laboral. A Inspeção-Geral do Trabalho em Malange sensibilizou algumas empresas para que cumpram com o pagamento do subsídio de Natal, segundo o chefe dos serviços provinciais, Leandro Cardoso. Das inquietações apresentadas destacam-se o procedimento para o despedimento coletivo e de trabalhadores, direito ao gozo de feiras, direito ao subsídio de feiras e de Natal, não pagamento de salário em atraso, formalidade para a suspensão do contrato de trabalho face à pandemia do Covid-19 e não preenchimento do RENT, Registro Nominal de Trabalhadores, assim como a não observância das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho por parte de algumas empresas que achamos que serão melhoradas. Dos conflitos mediados, abrangeu um total de mais de 6.000 trabalhadores, entre nacionais e estrangeiros. A sinistralidade rodoviária continua a ser a segunda maior causa de mortalidade em Angola e a primeira de mutilação física. Numa ronda efetuada no Hospital Geral do Lobito, em véspera de fim de ano, foram registrados 29 casos de acidentes, a destacar 12 de viação. Recebemos um jovem vindo do bairro 27 de março, de 23 anos de idade, que foi vítima de uma agressão física pelos marginais, e que o mesmo diz que estava de passagem, que foi interpelado pelos marginais e que os mesmos agrediram-lhe, que a posterior colocaram-lhe chama, fogo, e que tenha resultado uma queimadura do dorso da mão esquerda e também a nível do antebraço do membro superior direito, e que tenha uma queimadura do 2º grau, com mais ou menos com uma superfície queimada de 3 a 4%, que não é grave. E também falamos em termos de acidentes que tenham ocorrido durante as 24 horas, 29 casos de acidentes, e dos quais destacamos acidente de viação com 11 casos, onde também podemos destacar um acidente ocorrido no espaço ou no troço da região dos Cabrais, que resultou 7 elementos vítimas de acidente neste carro, que os mesmos não tiveram ferimentos graves,
Infelizmente, apenas ficamos com o motorista que está em observação aqui no banco de urgência. Esses são os casos de acidentes de maior relevância. Nesta altura, que conselho se impõe aos cidadãos nesta fase de transição de ano? Bom, o conselho que a gente deixa em nome do Hospital Regional de Lobito é que, na verdade, nos encontramos num período festivo, mas é preciso que haja maior responsabilidade, tanto de forma individual ou coletiva, festejarmos com maior responsabilidade para que possamos, na medida do possível, diminuirmos o número de acidentes ou de outras situações menos boas que possam ocorrer entre as pessoas. Pois que é verdade que é o fim de ano, que não é, na verdade, comparando com os anos anteriores, igual aos outros, pois que ainda temos algo muito importante para podermos cumprir, sobretudo no que toca às medidas de biossegurança, o distanciamento. E tudo isso, se de facto for cumprido, acredito que menos problemas a gente poderá ter a nível da sociedade do Lobito e não só. Bem, para terminar, pessoal de serviço, equipamentos, medicamentos, como é que estava nesse particular? Bom, em termos de medicamentos não temos maior preocupação, porque tudo aquilo que possa ser necessário para que o doente possa ser atendido, nós temos o suficiente para podermos o fazer. E também devo dizer que temos uma equipa, falando do banco de urgência, uma equipa constituída por 17 pessoas de forma efetiva, começando pela equipa de enfermagem, o pessoal administrativo e também pela equipa médica, pois que em casos médicos nós temos um médico de serviço de clínica geral, temos de ortopedia, temos de cirurgia, mas também temos uma outra equipa de médicos para casos de chamada, como urologia, hematologia, estomatologia, caso necessário. Se me perguntasse se esse número é suficiente, provavelmente eu diria que não, porque provavelmente teríamos muito mais que isso. Mas são os recursos humanos que naturalmente a gente se dispõe, mas acreditamos que 17 pessoas e para além de outras pessoas que possam auxiliar, não só, ia me esquecendo até, fez também uma escala da própria direção geral, a partir do próprio diretor, onde essas pessoas, de forma intercalada, então, tendem a aparecer aqui na instituição para também poder dar a sua mão e fazermos com que os serviços possam fluir da melhor forma possível. A Polícia Nacional em Viana trabalhou de forma pedagógica na passagem de ano. O comandante municipal das Forças da Ordem em Viana disse ter havido pouco registro de casos de detenção, embora um ou outro tenha desobedecido às restrições nesta quadra festiva. Os cidadãos, porém, elogiam o trabalho dos efetivos. As noites de passagem de ano são maioritariamente marcadas por várias ocorrências devido às festas de Réveillon que vão sendo realizadas em diversos pontos. Os hospitais tendem a receber diversos casos de intoxicação alimentar, queimaduras, ferimentos e até embriaguez. Mas é a polícia que se debate com o controlo das ações dos cidadãos que se reúnem para juntar energias nas primeiras horas do ano. Temos a lamentar somente a teimosia dos jovens que já estamos mais ou menos aí acima de 500 e tal pessoas por desobediência ao decreto. 2020 foi diferente e que fica marcado na história do século por não ter havido festas de fim de ano. O principal culpado é o coronavírus, que impôs aos governos a criação de medidas que restringem eventos e vários,
para evitar a propagação da Covid-19. De 31 de dezembro de 2020 a 1 de janeiro de 2021, os efetivos do Ministério do Interior em Luanda não tiveram descanso. As ruas estiveram asseguradas. Temos um dispositivo que está a interpelar viaturas que teimosamente continuam a circular numa hora não apropriada. Bom, também devo dizer que após zero ainda não nos chegou ao conhecimento crimes relevantes. Estamos a fazer todo o esforço no sentido de manter esse nível. Antes da coerção, os efetivos asseguraram os bairros para evitar a reunião de pessoas. De forma pedagógica, peões e automobilistas foram interpelados. Poucos casos graves ficaram no registro. Temos somente a lamentar a desobediência, particularmente da juventude, que já estamos aí na casa de 500 e tal jovens retidos por desobediência ao decreto presidencial. O trabalho da polícia mereceu elogios de quem, de forma circunstancial, teve de sair à rua. Bem, é uma intervenção digna, sem mácula, no sentido de também proteger-nos, né? De manter a tranquilidade, a nossa euforia no período das quadras festivas, tendo em conta também alguns excessos que nós, os jovens e no geral, né, possamos ter, e é mesmo para manter a tranquilidade e o respeito do cidadão um ao outro. É um trabalho digno. Acho que até agora não houve sobressaltos, estava normal. Mas onde há homem, há incumprimentos. Alguns jovens ficaram detidos ao longo da madrugada por violarem o decreto. A polícia me interpelou e disse que estás andando fora de hora. O decreto é que ordenou isso e me trouxe aqui. Estava a fazer febre aí. Agora mesmo também estou a fazer febre. Se me levaram no hospital e desse posto médico, vão comprovar que eu estou doente. Ainda não piquei. Se quiser, podem me picar agora. Eu estava aí na casa da minha mãe. Apesar de todo o empenho dos efetivos da Polícia Nacional, alguns locais registaram ainda assim aglomerações de pessoas. O momento a seguir mesmo é para um curto intervalo. Contamos consigo neste regresso porque a informação aqui não para. Até já.